Inclusive, a Kélvia Ribeiro pergunta o seguinte: Dom Henrique, fale sobre morte espiritual e como voltar a viver essa vida espiritual. Olha, na Sagrada Escritura, Kélvia, vida e morte, essas duas palavras, não são primeiramente palavras ligadas à biologia, vida biológica ou morte biológica. Não são. Né? Vida e morte estão ligados na Sagrada Escritura, a nossa relação com Deus. Deus é o vivente. Deus é o Deus vivo. Compreende? O Deus vivente. Estar com Ele é ter a vida verdadeira. Uma vida que já enche o coração da gente agora e que será plena para sempre na eternidade. Apartar-se dessa fonte de vida que é Deus é cair na morte. A morte da alma. Veja, a morte da alma. É o que a gente chama de morte espiritual. Né? É a gente começar a cair numa vida sem sentido. Uma vida sem Deus no mundo. Então, a morte espiritual é você, veja, na prática, e se fechando para Deus. Não é que você diga, eu vou me fechar para Deus. Não. Eu posso fazer isso dizendo pequenos nãos a Ele. Na infidelidade de cada dia, aos pouquinhos, Deus vai deixando de ser significativo na minha vida. Eu, na prática, vou vivendo como eu quero. Eu vou fazendo concessões aos pecados, a ponto de viver no pecado. Veja, isso é o pecado que leva à morte, como diz São João. Pecado que não leva à morte são as minhas fraquezas de cada dia, que eu tenho cuidado de, no exame de consciência, dizer, pequei, errei aqui, Senhor, fui infiel, perdão, e vou lutando para superar isso e para corrigir. Então, esses pecados não levam à morte, ou seja, não levam à ruptura com o Deus vivo. Mas, se eu deixo de cuidar desses pecados, é como a erva daninha, como um mato. Ele vai crescendo. Ele vai crescendo e o que era matozinhos vira um matagal no meu coração. Veja, aí se tornam vícios, tendências más, hábitos maus, que vão apartando a minha vida de Deus e vão anestesiando, obscurecendo a minha consciência. Fica uma consciência frouxa, cauterizada. Tanto que diz, não, eu não sinto mais que isso seja pecado. Não é que ficou mais maduro, é que ficou insensível. Insensível. Então, aí sim, você espiritualmente está morrendo. Não é? Você está morrendo para a vida com Deus. O que é espírito nessa frase que você colocou? Morte espiritual. Espírito é a capacidade que o homem tem de ter sede e capaz de Deus e de entrar em comunhão com Ele. O Salmo diz, a minha alma tem sede de ti, a minha carne também te deseja. Então, vejam, no homem, o corpo e a alma são espirituais, ou seja, são abertos para Deus. Por isso, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, São Paulo diz que o vosso corpo, vossa alma e o vosso espírito, vejam, sejam guardados de modo irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu corpo, minha dimensão somática, minha alma, minha dimensão consciente, inteligente, psicológica, meu espírito, quer dizer, a abertura que meu corpo e minha alma têm para Deus, a saudade que meu corpo e minha alma têm do infinito, que tudo isso seja guardado para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu me entrego ao pecado, mesmo que sejam pecados pequenos, eu não cuido de superá-los, de cortá-los, esse espírito vai morrendo. Essa abertura para Deus vai ficando fechada, embotada até... Veja num Hitler, veja num tirano, veja num assassino profissional, veja num corrupto inveterado. O espírito foi sufocado. Ele está numa situação de morte espiritual. Morrendo, a salvação dele está gravemente em perigo.